Paz, irmãos e irmãs, que Deus abençoe você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje vou falar sobre a cruz. A fé cristã tem como símbolo principal a cruz. A cruz era um instrumento de tortura e morte, mas Jesus a transformou num símbolo de vitória e de glória. Vamos aprender porque a cruz é o símbolo da fé cristã. Acompanhe comigo. Jesus nos ensina que há duas cruzes. Vou falar sobre a primeira cruz. A primeira cruz é a cruz de Cristo. Jesus veio morrer numa cruz. Séculos antes de Jesus vir ao mundo, os profetas falaram que o Messias morreria numa cruz. Crucificar alguém era pregar a pessoa com pregos numa árvore ou numa estaca, e ela era deixada pendurada para morrer aos poucos. Isso era uma prática cruel e horrível. A pessoa crucificada ficava exposta ao público, sem roupa, passando vergonha e sofrendo. Ela morria aos poucos, sangrando e ficando sem ar. A posição com os braços abertos causava um desconforto enorme. A pessoa morria de cansaço e sofrimento. Às vezes a dor era tanta que a pessoa morria de ataque cardíaco. Os soldados que vigiavam os condenados crucificados, por misericórdia, quebravam as pernas dos crucificados. Assim eles não conseguiriam mais suportar o corpo e morriam sufocados. Outros soldados atravessavam os crucificados com uma lança para terem uma morte mais rápida. Depois que o condenado morria, e isso levava horas ou dias, o corpo ficava pendurado na cruz. A pessoa não era enterrada. As aves e animais davam conta do corpo. E o corpo ficava exposto para que as pessoas vissem aquela cena horrível e tivessem medo. No tempo de Jesus, o Império Romano aplicava essa morte terrível, e somente os escravos e assassinos eram crucificados. Ninguém gostava de falar sobre crucificação. Era um tema proibido de se falar, pois trazia impressões muito ruins. A crucificação era a forma mais cruel de morte inventada pelo homem. Mas Jesus veio morrer na cruz. Ele veio pagar pelos seus pecados e pelos meus pecados. Diante de Deus merecíamos a morte. Jesus sabia que o seu destino era morrer essa morte horrível na cruz em nosso lugar. Jesus dizia: "Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Jesus não tinha pecado. Jesus era Deus. Ele era imortal. Jesus não precisaria nunca morrer. Mas ele seguiu o plano de Deus. Ele seria o Cordeiro de Deus que seria sacrificado no nosso lugar pelos nossos pecados. E Jesus foi obediente ao plano de Deus até o fim. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos: "E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz." A cruz era o símbolo de humilhação e de degradação do ser humano. O homem inventou essa maneira de morrer tão humilhante e degradante, e o próprio Filho de Deus veio morrer dessa forma tão horrível. Mas fazendo isso, ele venceu o diabo, pagando o preço de nossos pecados. Ele nos resgatou do domínio das trevas. E após 3 dias, Jesus ressuscitou e venceu a morte. Jesus venceu o império de Satanás, libertando os pecadores da influência do inimigo. Jesus triunfou na cruz. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos: "E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz." Por isso, a cruz é um símbolo de vitória. Na cruz, Jesus foi entregue como Cordeiro de Deus. Ele pagou o preço do pecado do mundo e nos livrou do domínio de Satanás. Então a cruz, que era símbolo de desobediência, de decadência do homem, de vergonha e de horror,
Em Cristo simboliza o símbolo do sacrifício e amor e obediência à vitória de Jesus. A cruz de Cristo é maravilhosa. A cruz de Cristo é vitória. Essa é a primeira cruz, a cruz de Cristo, a cruz do nosso Mestre. Mas Jesus fala de outra cruz. A segunda cruz é a sua cruz, a cruz do discípulo. Jesus falou sobre essa cruz. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, diariamente tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse que se alguém quer segui-lo, é preciso fazer duas coisas antes: negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz todos os dias. Só quem nega a si mesmo e toma a sua cruz todos os dias pode ser discípulo de Jesus. Preste atenção. Só dá para seguir a Jesus se você tomar a sua cruz. Jesus carregou uma cruz. Nós também devemos carregar uma cruz. Nosso mestre carregou uma cruz. O discípulo que segue o seu mestre também deve tomar uma cruz. A cruz de Jesus era de madeira e simbolizava o caminho que Deus preparou para Jesus salvar o mundo. Mas a sua cruz, a minha cruz, é a cruz do discípulo, a cruz de quem quer seguir a Jesus. E o que você acha que é essa cruz? Sofrimento? Alguns acham que carregar a cruz é sofrer. Tem gente que fala: meu marido é a minha cruz, ou a minha doença é a minha cruz. Então quem segue a Jesus teria um fardo a carregar, um sofrimento. Mas não é isso. A cruz do discípulo não é sofrimento, não é uma dificuldade. Deus não se alegra que alguém fique sofrendo todos os dias. Jesus morreu na cruz para nos libertar dos pecados e do sofrimento que o pecado traz. Então a cruz do discípulo não é sofrer. Tire essa ideia errada da sua mente. A cruz do discípulo é renunciar à sua vontade. Tomar a cruz é destronar o eu, o egoísmo que sempre dirigiu a sua vida. Na sua vida, não é o seu eu que dita o caminho? Não é o eu que faz você pensar em ter as coisas para si? Não é o eu que diz ter direito de ser feliz, direito de opinar, direito de reclamar? Tomar a cruz é deliberadamente entregar o eu para morrer. Porque você sabe que o fim de quem carrega a sua cruz é ser crucificado. O fim da cruz é a morte? A morte? Sim, a morte. Mas eu não quero morrer. Então não siga Jesus. Pois o destino de quem carrega a cruz é a morte. Jesus renunciou sua glória. Ele disse: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Você está entendendo o que Jesus quer dizer? Se alguém não negou o eu, não segue a Jesus. Pode estar há 30 anos participando dos cultos, mas essa pessoa que não toma a sua cruz todos os dias não segue a Jesus, porque o eu não morreu. Essa pessoa vai ao culto para alimentar o eu. Ela quer se sentir bem. Ela não vem ao culto buscar a Deus, ela vem ser servida e não servir. Alguém que nunca tomou sua cruz, que é negar-se a si mesmo, nunca seguiu a Jesus. Essa pessoa não é salva. Mas por que quem segue a Jesus deve negar-se a si mesmo e tomar a cruz todos os dias? Porque o cristianismo é o caminho da cruz. É porque Jesus, nosso mestre, fez isso. Porque sem nosso eu morrer, não dá para ser salvo. Não basta aceitar Jesus, é preciso ser discípulo. E ser discípulo é tomar a sua cruz, é morrer para si todos os dias. Seguir a Jesus é uma decisão diária, pois significa deixar de viver para si mesmo. O caminho da cruz passa pela morte de si mesmo. Na época de Jesus, quando alguém carregava uma cruz, todos sabiam: aquela pessoa já está morta. E era uma morte terrível. Quem segue a Jesus precisa morrer para si, e essa é uma morte muito difícil. Jesus disse: negue-se a si mesmo, deixe suas vontades de lado, deixe de ser o centro da sua vida,
morra para si mesmo. Nós somos egoístas e queremos que Deus nos sirva, e não o contrário. O apóstolo Paulo escreve à igreja dos Gálatas: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sim, para ser discípulo de Cristo é preciso morrer para si mesmo. É preciso crucificar o nosso eu, deixar de ser o centro do mundo e passar a servir a Jesus. Por isso não dá para ser discípulo sem renunciar a tudo que tem. É preciso deixar de lado a sua própria vontade. Não é possível amar o próximo e perdoar as pessoas sem que o eu morra para os seus próprios interesses. Eu tenho que fazer essa escolha todos os dias. É por isso que Jesus diz: tome a sua cruz todos os dias. Essa é uma decisão diária. Você deve escolher se vai viver para Jesus ou se vai viver para si mesmo. Meu irmão, minha irmã, você conhecia esta segunda cruz? Você tem negado a si mesmo e tomado todos os dias o caminho da cruz? A cruz do discípulo passa pela crucificação e morte do eu. E não é fácil morrer para si mesmo. Nós somos egoístas por natureza. Abrir mão de sua própria vontade é difícil, é humilhante. Mas quem se humilha diante de Deus será exaltado. Jesus se humilhou até a morte na cruz. Mas Deus o exaltou e colocou o nome de Jesus acima de todo nome. Após a morte da cruz, há a vitória sobre o diabo e há a ressurreição. O caminho da cruz passa pela morte, mas não termina na morte. O caminho da cruz termina na glória da ressurreição e na vitória sobre a morte e o mal. Na verdade, é um começo. Meu amigo, você já decidiu carregar essa cruz? Lembre-se do que Jesus disse: quem não carrega a sua cruz não pode ser um discípulo. E quem não é discípulo não é salvo. Há duas cruzes que você deve enfrentar. Uma é a cruz de Cristo, a cruz do Mestre. Por ela, nós somos salvos. Essa cruz nos salva se nos arrependermos de nossos pecados. É a cruz da graça, a cruz do amor, a cruz da vitória. A outra cruz é a sua cruz, é a cruz do discípulo de Jesus. Ela precisa ser tomada todos os dias. Você já encontrou com essas duas cruzes? Ore comigo. Senhor Deus, eu agradeço pela morte de Jesus na cruz. Obrigado por Cristo ter morrido em meu lugar. O castigo que Jesus sofreu me liberta do pecado, e eu aceito essa graça de Deus. Senhor, eu quero negar a mim mesmo. Eu escolho seguir a Jesus e não servir a mim mesmo. Por isso, eu decido tomar a minha cruz todos os dias. Quero crucificar minha natureza pecaminosa. Quero morrer para o pecado e eu quero ressuscitar com Cristo. E que Jesus controle a minha vida e não eu. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Agora eu pertenço totalmente ao Senhor Jesus. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Que Deus o abençoe. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e de dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz,